Graça e paz a todos, meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazer a mensagem de meditação e reflexão diária. E continuando o nosso tema, dando prosseguimento ao nosso tema de Apocalipse. Deixa eu ver se dá para ver bem aí, Apocalipse. Hoje vamos falar Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 13. E amanhã na rádio, se tudo correr bem, na programação da rádio Anchieta, espero que todos estejam acompanhando a programação da igreja Exaltando Cristo entre as Nações, o qual nós também somos membros. Vamos falar num tipo de debate, mais uma conversa sobre Apocalipse 14. Se não, no domingo eu colocarei, encerrando assim, esse tema de Apocalipse, no domingo. Domingo será o capítulo 14. Então vamos para a nossa reflexão. E o texto básico é Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1. Para nós entender um pouco sobre o que quer falar o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E foram enviadas pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Este é o texto base e chave do livro de Apocalipse e também da nossa mensagem. Como eu acabei de falar com os irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 e 13. Então vamos à nossa reflexão sobre esse capítulo, o 12 e o 13, e que muitos teólogos já falaram, já se estudaram, já se aprofundaram nas escrituras para entender o que João Batista, eu estou com esse negócio de João Batista, né, por tempo, que João falou para nós, escrito nas escrituras sagradas, o que foi revelado a ele para nos notificar. Especificamente, no capítulo 12 deste livro, destacamos os seguintes: a perseguição de Satanás à mulher, para tentar impedir o nascimento do Filho de Deus. Isso está no Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. A expulsão de Satanás do céu. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. A forte influência de Satanás junto ao reino que dominaram o povo de Deus no passado. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. Nesses versículos que eu falei, os irmãos e os amigos podem testificar o que fala sobre isso. Nesse contexto, o capítulo 12 de Apocalipse revela por meio de simbolismo a tremenda batalha comandada pelo arqui-inimigo de Deus. Identifica as suas ações, desmascara as suas artimanhas, bem como as suas estratégias por trás dos bastidores. Pensei que o fundo musical tinha parado. Para uma correta compreensão e interpretação do simbolismo mencionado nesses capítulos, é indispensável estar atento a essa resposta de Deus encontrada nas suas palavras ou nas escrituras sagradas. Pois nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dizer que a interpretação das escrituras não é particular minha ou de cada pregador que fala do reino de Deus. Tem que falar o que está realmente escrito ali.
Está em 2 Pedro 1:20. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, e muitos interpretam do jeito que quer e leva ao povo à enganação. Vamos continuar. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormento para dar à luz. Isso está em Apocalipse, de 1 a 2. Apocalipse 12, de 1 a 2. Né? A mulher que o apóstolo João viu na visão é uma representação simbólica do remanescente fiel povo de Deus, de todas as épocas, antes e depois de Cristo. O apóstolo Paulo retrata bem esse remanescente em suas epístolas aos Romanos. Está escrito lá. E viu-se também outros sinais do céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. Está escrito em Apocalipse capítulo 12, no versículo 3 e 4. A profecia do dragão vermelho é uma das mais extraordinárias do Apocalipse. No mesmo capítulo 12 de Apocalipse, é identificado como sendo a antiga serpente, o diabo ou Satanás. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo Satanás, que enganava todo o mundo. Apocalipse 12, versículo 9. Durante o milênio, ao Satanás ser preso e lançado no abismo, o profeta João volta a identificá-lo como sendo o dragão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Apocalipse, bem depois, 22 fala. Voltando um pouco, aquela batalha que eu acabei de falar aqui, do dragão, né? Que vestida da sua cabeça e grave tormento sofrido. Como foi precipitado em serpente de Satanás. E as estrelas significam os anjos que foram corrompidos quando Satanás houve aquela batalha no céu e ele trouxe aquelas estrelas, ou seja, os anjos que caíram junto com Satanás. Ele foi promotor de uma guerra no céu. Apocalipse 12, 9. Ele foi expulso do céu e precipitado na terra, juntamente com uma terça parte dos anjos. Satanás é descrito como sendo o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12, 10. Os 10 chifres representam a diversidade de poderes políticos que até então não exerceram domínio, pois não havia diademas sobre ele. Ou seja, naquela época o poder político era fraco, era mais o rei mandando, não tinha essa politicagem, era reis, rainhas que mandavam. Hoje em dia é a política, ou seja, várias pessoas pensando e comandando um território, um país. Quer dizer isso aqui, o domínio. Estes poderes políticos receberam domínio sobre mais tarde, ou seja, agora, após o surgimento da besta que subiu do mar. Apocalipse 13, versículo 1. Então, o que nós podemos entender? A mulher, que era resplandecente ao sol, representa-se Maria,
ou seja, os povos bem antes de Cristo nascer. E esses era o que quer falar em Apocalipse. Porque o diabo, logo assim que o mundo foi feito, Deus criou o mundo e cuidava do jardim do Éden, e os anjos passeavam, vinham aqui, etc. Né? Houve aquela guerra no céu, o diabo levou um bocado de anjos com eles, e foram jogados no abismo. Muitos sabem o que é o abismo, porque está lá, logo em Gênesis fala, e havia sobre o abismo. E Deus, haja luz, e houve luz. Haja separação da terra, da água. Então o abismo é esse vácuo que tem entre o mundo espiritual e o mundo terrestre. Eles estão interligados. E há um abismo, e é ali nesse lugar que habita Satanás. Por enquanto, eles, os anjos. É uma dimensão. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque muitas pessoas não acreditam, e muitas pessoas pensam que está saindo do cristianismo e indo para o outro lado. Mas não é nada disso. É bem especificado. É só ler e estudar um pouco as Escrituras Sagradas. Então, desde aquele dia que o homem, né, ou a mulher, como queira, que foi enganado pelo diabo, tentado no jardim do Éden, Deus já tinha um plano e falou: os descendentes do homem ou da mulher pisará o calcanhar com o calcanhar a serpente. Isso é, o Filho de Deus nasceu e se tornou homem. Ele nasceu dessa linhagem de Adão e Eva. Nessa linhagem teve pessoas devotas a Deus, mesmo que seu pai Adão e Eva pecaram, eles continuaram, os seus filhos, firme na promessa de Deus. Muitos, sabendo que era pecador, mas assim mesmo adorava a Deus. E Deus teve uma grande compaixão e falou que dessa semente ia nascer um que ia pisar a serpente. Esse um foi Jesus Cristo, nasceu de descendência de Adão e Eva. Deus se tornou homem, Deus se tornou ser humano. Foi dessa linhagem. Não vamos aprofundar, porque também é outro estudo grande. Mas dá para entender. Aí foi quando Maria, já falando que Maria, né, simbolizava essa mulher que fala resplandecedor, porque a Maria era pura, era devota, era fiel a Deus. E o diabo não queria que Jesus nascesse. Todos sabem disso, porque houve perseguição dos reis magos. Já em Daniel, em Salmista Davi, Samuel já falava que o Filho de Deus ia se tornar homem e ia ser perseguido. Mas Satanás não teve força e não conseguiu destruir Cristo quando bebê. É isso que quer falar lá. E fala agora, depois do diabo está solto desde aquela época. Ele foi preso, depois de 1000 anos foi solto. Quer dizer que não vai ser solto, ele já está solto. E ele está rebanhando almas para ir junto com ele para o abismo. Falta pouco para se cumprir as Escrituras Sagradas. Muito pouco mesmo. E vamos agora à nossa conclusão, para depois do desfecho dessa mensagem. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Somos nós somos o resto da semente do homem. Os qual guardam o mandamento de Deus e tem testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Ou seja, aqueles que buscam a presença de Deus. São muitos na face da terra que clamam a Deus. São muitos que obedecem. Mas são muitos mais os que desobedecem, infelizmente. E Satanás está irado com esses que obedecem. Não os que desobedecem. Desobedecem, infelizmente, já são dele.
mas ele está irado com aqueles que praticam o que as Escrituras falam, o que pratica o que Deus determinou desde o tempo de Moisés. Mudamos, depois de Moisés, para nos espelhar em Jesus. Aí piorou mais ainda, porque Satanás ficou mais irado e começou a perseguir. E persegue hoje a todos que falam a verdade e pregam o verdadeiro evangelho. No final do capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia é explícita. O dragão vai fazer guerra contra os remanescentes povo de Deus, que somos nós, também chamado de resto, o qual, depois de sustentado por Deus durante o período de 1260 anos, profeticamente representado no versículo 6 e no versículo 14, passa a ser novamente objeto da ira de Satanás. Esse resto, todavia, não é uma nova organização ou nova instituição, mas é aquele mesmo povo que descendeu da continuidade da linha de obediência desde o Jardim do Éden e desde que nasceu o Filho de Deus. Eu acabei de falar bem antecipado, né? Antecipei, eu mesmo escrevo. Mas então quer dizer isso, que o diabo está irado conosco. Busca. Esse povo estabeleceu uma plataforma de fé. Nós, nos mandamentos de Deus e no testemunho de quem? De Jesus Cristo, né? Nós somos testemunhas de Cristo morreu na cruz e Cristo é Filho de Deus. Está em Apocalipse, capítulo 12, 17. É um capítulo que desmascara as cruéis ações de Satanás, identificando-o como sendo o mentor de todas as atrocidades contra o povo de Deus, em todas as épocas. Como vimos, o dragão do Apocalipse 12 não é um reino, mas se trata do próprio Satanás. Ele foi derrotado por Cristo. Quando Cristo suspirou na cruz, houve uma grande derrota e uma grande vitória. Mas qual vitória? Talvez você esteja me perguntando. A vida eterna. Satanás trouxe com aquele pecado a maldição da morte, a morte eterna. O homem antes de Cristo, ele não tinha vida, ele morria para a morte eterna. Ou seja, ele estava morto definitivamente. Mas Cristo veio e trouxe a chave da vida e deu benefício aos antepassados, que o povo fazia outra mensagem explicando sobre isso. Eles também tiveram oportunidade de aceitar Cristo como Filho de Deus. Então, e a nós temos essa oportunidade, dando assim a verdadeira vida eterna em Cristo Jesus. Assim como foi a providência amorosa de Deus, atendeu às necessidades de seu povo no passado, igualmente irá atender no futuro. E para fechar essa mensagem, está em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, o povo remanescente de Deus tem assegurado a sua vitória contra Satanás. Em outras traduções bíblicas, que quer falar o mesmo, em Apocalipse 12, eu vou ler o mesmo versículo, mas em outras palavras. E eles o venceram. Quem eles? Nós. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Testemunho a Cristo. E não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, muitos perecem, perdendo a vida material, lutando contra as artimanhas de Satanás, mas não renegando a Cristo Jesus, não renegando a Deus. É isso que quer falar esse mesmo versículo de Apocalipse 12, 11. Espero, meu amigo, meu irmão, que você tenha compreendido o que está acontecendo, o que falta para completar essa linha de raciocínio que Deus nos deu, que deu ao apóstolo João na ilha de Patmos, para que nós sabemos essa revelação.
falta pouco. E eu falo para você, só está faltando uma coisa. Às vezes eu falo que falta só pregar o evangelho a todas as pessoas. Falta alguém? Sim, talvez falte alguma. Vou botar aí umas 1000 pessoas, mais ou menos. Ainda não ouviu falar de Cristo. Mas não é isso. Ainda falta se concretizar. E uma delas é os chips. Que você, será que vai renegar a Deus e vai colocar os chips? Isso é uma delas. E a outra que falta se concretizar é ter um governo único no mundo. Por enquanto são vários governos no mundo. São vários presidentes, são várias nações. Mas todas elas vão se transformar em uma só nação. Aí vai ver a grande perseguição. Já está à porta. Falta pouco para se concretizar. É isso que eu falo. Talvez eu não veja. Talvez eu já vou dormir no Senhor. Ou seja, morrer na minha vida carnal, porque nós temos um tempo de vida. Talvez não vamos conseguir ver se concretizar essa parte de um governo único. Mas os filhos dos meus filhos poderão ver. E a gente tem que pregar o evangelho, porque nós vamos dormir no Senhor, mas vamos ressurgir com uma nova vida junto ao Pai Celestial. E isso quero dizer para vocês, meu povo querido, vigiai e orai, porque não sabemos a hora que vamos partir, mas devemos partir confiante que a nossa vitória está ganhada no sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, que vamos ressurgir no último dia para juntos morarmos no céu. Então o que eu quero dizer, falta pouco, Jesus está batendo a sua porta. Cuidado, a única salvação só no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro. Se você não é crente, aceite a Jesus Cristo como seu eterno Salvador, como o Filho de Deus que veio e irá te defender junto ao Pai. E aqueles inimigos que são da palavra do Senhor, o inimigo de nossas almas, perecerá. Infelizmente, muitos irmãos irão junto com ele, porque não quer obedecer a sua santa palavra de Cristo Jesus. Tenha todos um bom dia e domingo ou sábado à tarde na rádio, se a gente não completar o livro de essas mensagens, que é o do capítulo 14 que confecha, ou domingo eu farei a última mensagem completando a experiência e o que realmente o livro de Apocalipse está falando. Mas de antemão já estou falando, que ele está mostrando para nós o que está faltando. Falta pouco. Fique firme, perseverante na fé com Cristo Jesus. Tenha todos um bom fim de semana com Cristo Jesus no seu coração.